Eu tenho certeza de que muitas também são as suas indagações sobre esse tipo específico de cicatriz. São lesões fibroelásticas, salientes, rosadas, avermelhadas ou escuras e às vezes brilhantes. Elas podem ocorrer na cicatrização de qualquer lesão da pele e, claro, incomodam os mais vaidosos. Mas por que será que esses queloides aparecem? Será uma herança genética, uma propensão? E se eles aparecem, como dar fim a esse processo indesejável, para dizer o mínimo? Essas e outras dúvidas serão tiradas pela dermatologista que você já conhece e que está conosco. O nome dela é Helwa Musa Ghazi. Boa noite, meu amor. Como é que você vai? Toda indiana hoje, né? Fica aí, ela não vai levantar, né? Tudo bem em casa? Tudo. Filhote está bem? Tá bem. Ótimo. Bom, hoje nós vamos falar sobre um problema que é mais estético, eu acho, do que de saúde propriamente, né? Estou falando desses temidos queloides. O que ele é exatamente? Bom, na sua apresentação você já deu até um apanhado geral do que ele é. Mas ele é uma cicatriz, ocorre no processo de cicatrização uma exacerbação das fibras elásticas. Então a gente tem a formação do queloide, que tem essa característica mesmo de ser uma lesão endurecida, avermelhada no início, brilhante, e depois ela vai escurecendo, pode coçar e às vezes pode até doer. Eu tenho umas fotos aqui você pode até falar sobre elas, aí está. Aí é um corte da pele mostrando justamente isso. Então nós temos na camada ali, na derme, a formação do tecido elástico, né? O colágeno exacerbado e aí a formação do queloide, que tem como característica, Rony, extrapolar o local da onde foi lesado. Essa é a principal característica do queloide, além de ser duro, né? Fibroso, como a gente está vendo aqui. Então ele extrapola o local da lesão. Ele é maior do que o corte inicial. Aí Feio isso aí. Provavelmente a colocação de um piercing e aí forma essa lesão queloidiana. Um piercing pode fazer isso? Pode. Pode. E aqueles outros aparatos que eles usam também aí tá vendo? Olha, um piercing também. Outros aparatos que eles usam no lóbulo da orelha, ou mesmo na orelha, aqueles que transpõem de um lado ao outro. Nessa transposição a gente tem a formação do queloide. Me aflige muito piercing, principalmente aquele do nariz. Aquilo me incomoda profundamente, né? E tem muita gente que usa, né? Aquilo também pode dar, eventualmente, Pode. O queloide, ele tem algumas áreas que tem maior predisposição ao aparecimento. Então, a orelha é uma delas, o dorso, as costas, as mãos, os pés, esses lugares já são mais difíceis. Mas, geralmente, essas outras regiões são muito comuns de aparecer. Agora, quem vai submeter uma retirada de uma pinta, no seu caso, né? Que é dermatologista, ou alguém que, sei lá, teve um corte profundo, tem uma sutura, deu pontos, um corte profundo, às vezes você precisa fazer isso, né? E sempre se indaga a respeito da cicatrização. Quando é que o queloide aparece? Então, essa pergunta é muito pertinente, Rony, ela é muito interessante porque muitas vezes independe da profundidade do corte. Uma vez que a pessoa tem uma predisposição genética ao aparecimento do queloide, e isso acontece mais nas pessoas que são de raça negra, nos mestiços, nos asiáticos e no nosso povo que é muito miscigenado, então a gente vê um aparecimento maior do queloide. Então, esses fatores associados a como você cuida do processo de cicatrização, como você vai cuidar da tua ferida, se demora mais ou menos para cicatrizar, tudo isso pode levar à formação do queloide. Agora, eu sei que tem, o queloide tem a cicatriz hipertrófica, que é aquela alentada, gordinha.
Qual é a diferença entre um e outro? O primeiro ponto é transpor a área do corte. Esse é o primeiro ponto. A cicatriz hipertrófica, ela é uma cicatriz aumentada, que com o decorrer do tempo, ela vai levar à resolução, ela vai abaixar e vai diminuir de tamanho. O queloide não. O queloide vai ficar sempre com essa consistência fibroelástica que você tão bem disse no início da apresentação. Tá. Qualquer pessoa pode ter ou existe alguma propensão genética que facilite esse quadro? Existe sim uma propensão genética, existe. E as pessoas de pele negra, os mestiços, os hispânicos, eles têm maior propensão ao aparecimento do queloide. E uma outra coisa interessante também, geralmente o queloide aparece em pessoas jovens. E você vê que a gente pode até traçar uma correlação. Quando nós somos mais jovens, nós temos maior produção de colágeno. Né? O nosso processo é melhor. Então, por isso que antes dos 30 anos é mais comum de ter queloide do que numa pessoa de mais idade. Isso. E tem esse problema, além do problema genético, existe o problema racial. O problema racial. Tá. As áreas que você acha que são, você já falou da orelha, falou das costas, existe alguma outra área que você possa, sei lá, descrever como propensa a formar um queloide? O tronco é propenso, o dorso também. Uma coisa interessante, Rony, é que muitas vezes o queloide não vem apenas de um processo de corte. Muitas vezes muitas vezes a acne pode levar a uma cicatriz queloidiana. Numa pessoa predisposta, qualquer lesão inflamatória pode levar à propensão de uma cicatriz queloidiana. Tá, Hela. Agora, a pergunta que todo mundo deve estar fazendo em casa para você. Há possibilidade de regressão? Há possibilidade de regressão, mas uma coisa importante para a gente pensar aqui que a monoterapia, ou seja, um único tratamento nunca é resolutivo para o queloide. O queloide é difícil de ser tratado. Uma vez que ele foi formado, é difícil a gente retirá-lo completamente. O que a gente consegue é melhorar o aspecto dessa cicatriz. E aqui vale a dica de que uma vez que você sabe que tem uma cicatriz queloidiana e que você vai passar por um procedimento cirúrgico, estético, seja ele estético ou não, informar o médico para que ele possa te orientar como cuidar dessa cicatriz da melhor forma possível. Hoje em dia a medicina está tão avançada, eu fico vendo essas coisas, e eu acredito que deve existir algum tratamento que possa eventualmente, sei lá, combater, sei lá, quais são os tratamentos normais que existem para queloide? O tratamento clássico, eu acho que o mais consagrado é a aplicação intralesional, ou seja, dentro da lesão do queloide de corticoide. Tá. Geralmente a gente até aplica às vezes nitrogênio líquido antes da aplicação, antes da injeção com corticoide. Além disso, a gente pode orientar o paciente a usar corticoide oclusivo em casa. Existe também laser que a gente pode usar para diminuir um pouco a coloração. Automaticamente o laser também diminui um pouco dos vasos do queloide, aí tenta diminuir um pouco essa irrigação e diminuir um pouquinho o tamanho. Beta-terapia, que é um tipo de radioterapia em cima da lesão de queloide, são algumas das coisas que são possíveis de serem feitas. E a cirurgia plástica? Então, essa é uma questão interessante. Uma vez que a gente sabe, por exemplo, uma mulher que fez uma cesariana e aí vai fazer uma cirurgia plástica no abdômen. Se porventura teve uma cicatriz queloidiana e mesmo assim vai fazer a cirurgia, o que o médico vai fazer? Quando ele faz a ressecção da pele, né, ele vai tentar fazer os pontos em cima dessa cicatriz, daquela cicatriz pré-existente, para evitar novamente todo esse processo de cicatrização e exacerbação das fibras colágenas. Então, ele tenta ligar borda a borda da cicatriz já existente. Entendi. Para enganar a pele. Tá. E fica bom? Fica, o resultado fica. Isso é até uma das maneiras que a gente aprende de corrigir um queloide muito grande, como a gente viu no lóbulo da orelha. Essa é uma das formas até que a gente aprende. Só cirúrgica mesmo ali, né? Só cirúrgica. E uma coisa interessante, Rony, é que a formação do queloide, até para a gente pensar nas áreas que eles aparecem, são as áreas que a gente tem mais tensão no corpo. Então, as áreas que a gente movimenta mais, porque a cicatriz depende muito da tensão da região. Agora, vocês médicos adoram a tal da medicina preventiva.
Existe alguma forma de prevenção? Sei lá, vamos falar de alimentação, uso de cosméticos específicos para a pele. Existe alguma coisa de medicina preventiva? Preventivamente é a conversa com o seu especialista, sabendo que vai fazer um procedimento, já ter cuidados mais adequados. Hoje nós temos gel de silicone, placa de gel de silicone, que ajuda nesse processo de cicatrização. E uma vez que você sabe que tem predisposição a essa cicatriz, cuidar melhor. Então, massagear, aplicar creme de corticoide se for necessário, mas observar sempre. Esse é o melhor método. Claro, e se tiver alguma predisposição genética, como você falou, tem que ficar de olho nisso. E claro, se tiver a pele também negra ou sei lá, amarela, como você falou... É mais comum. Tanto é que a gente vê, Rony, por exemplo, casos de pessoas de pele negra que tem aquela foliculite na nuca. Você já reparou? Aquelas espinhas e depois ficam aquelas cicatrizes aumentadas, mesmo na área da barba. Então, nesse processo inflamatório, na raiz do pelo, no folículo piloso, na sequência do processo de cicatrização, tem uma exacerbação e provoca um queloide. Agora, você vê como, na verdade, essa coisa estética é uma questão de latitude. Eu vi outro dia um documentário que se passa na África, que é elegantíssimo, que você tem um monte de queloide, só que eles fazem as cicatrizes, uma tribo negra, né? De pele negra. Eles fazem aquele monte de para ficar com aquele desenho de queloide. É lindo, acham maravilhoso. Isso é cultural. Existe algumas culturas que acham isso atrativo. Para o ocidental isso não acontece tanto, né? Uma coisa até que é muito comum, e aqui eu acho que vale a pena o alerta, como o seu programa é muito bem feito, isso eu acho que é interessante. Obrigado. Uma coisa que é muito comum no verão, na praia, fazer tatuagem de rena. Tá. Eu já atendi pacientes com reação à tatuagem de rena horrorosas. Porque a rena aplicada junto com o sol, aquilo forma uma reação inflamatória na pele, que pode provocar também uma reação queloidiana pós-aplicação da rena. Pô, boa dica, né? Porque na rena não faz mal, não vai furar, não sei... Não, ele faz um processo, aquele pigmento, e a pessoa fica com o desenho que ela aplicou. Assim como tatuagem, o pigmento vermelho da tatuagem é o pigmento que mais causa reação queloidiana. Meu Deus. Hello, querida, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo. Nossa parceirinha, Hello Mussa Gazi, ela é dermatologista e sempre que nós temos alguma dúvida, a gente chama ela aqui. Obrigado, meu amor. Obrigada, Rony. Beijo para você. Obrigada. Bom,